Oi, Olá, tudo bem? tudo? Oi, Tem como a Simone entrar? eu acho que sim, eu não sei como é que funciona, mas só tem que pedir. Ó, tem como a Simone entrar? Acho que eu vou baixar. Eu acho que sim, eu não sei como é que funciona, só tem que pedir. Eu não sei? Eu acho que sim, o pessoal tá entrando. Ela tá aí contigo? Sim. Só que Ela eu vou, nunca participou de três também? Não. eu acho que eu vou ficar na tua filmadora ali. Só se ela fica comigo aqui. Ah, e tudo bom, Simone? Pode ser Tudo. também. Pode ser? Tá. Pode A ser. Sara é do coronavírus, né? Vamos ter que ficar pertinho. Aí eu vou sair daqui. Tá, sai. A gente E fez aí, o menina, teste, né, já Simone? fizeram o teste? Aham, fizemos. Tudo bem? E aí? Tudo certo, tudo bem, muito prazer. Então, meninas, querem se apresentar aí para o pessoal que está aí nos assistindo? Oi, Prof. Bea. O FB aí assistindo nós. Isso. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lília. Eu sou psicopedagoga, fui muitos anos professora de língua portuguesa. Hoje eu trabalho então como psicopedagoga, facilitadora emocional da Jornada das Emoções e também tenho especialização em educação infantil. Mais ou menos isso, em linhas gerais. Oi, tudo bom? Eu sou a Simone, eu tenho formação em coaching, tenho formação em PNL, eu tenho espaço Redificar, que trabalha com essa parte de desenvolvimento, autoconhecimento, e tenho junto com a Lilian o projeto Vivenciar, que trabalha com escolas, empreendedores, com famílias, com kids, com teens. Então a gente está nessa jornada juntas. Isso aí. Muito lindo o projeto de vocês, bem legal, bem bacana. Obrigada. Inclusive, eu acho que um dos teus mentores é o Marcos, né? Lá da Escola Mar- Livre, né, Simone? Marcos Brasil, da Escola Livre, sim. Ele é um Inclu- queridão, né? Nossa, e agora até em junho a gente vai fazer o curso de comunicação generativa também. Ai, ele é maravilhoso. É bem Muito legal. bom. Bom, para quem não me conhece, então, também eu sou psicopedagoga, sou facilitadora emocional e eu sou educadora parental em disciplina positiva. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que mulher nenhuma sente, né? A gente vai falar por falar, né? A gente quase ninguém tem. Culpa. Vamos falar sobre aquela maldita culpa. Então, meninas, vamos começar. Sim. Então, o que que eu Ai, que costumo dizer? sutil. Como eu trabalho com roda de conversa com a mulherada e um dos assuntos da roda de conversa é culpa. E é muito interessante porque a culpa já nasce a partir do momento que a gente se descobre grávida, né? Querendo ou não, naquele momento já bate a culpa porque tu pensa assim, ah, o bebê mal tá se desenvolvendo ali na barriga e a gente já pensa, como é que vai ser o parto? Aí se tu pensa, vou fazer uma cesárea, que tipo de mãe sou eu por fazer cesárea? Se tu opta pelo natural, pelo parto normal, mas e se acontecer alguma coisa? Então ali já começa a culpa. Se tu tomou alguma medicação, tu estava grávida e tu nem sabia, então tu já te culpa, meu Deus, tomei tal remédio, não sabia que estava grávida. Culpa. Então a culpa nos acompanha o tempo. Ui, caiu a internet das meninas. Deixa eu ver aqui. Ui, caiu a internet das meninas. Não caiu, Voltou. não. Eu acho que voltou aqui em mim. Que estranho. Ué, Ui, caiu a internet das meninas. Voltou. Voltou? eu acho que voltou aqui em mim. Caiu a internet das meninas. Então, nós estávamos falando um pouquinho sobre culpa. E a gente também aqui em Nova Prata, a gente tem um projeto que a gente trabalha com roda de conversa.
E está muito presente, muito internalizado nas mulheres, em nós mulheres, a questão da culpa, né? Então a gente carrega muito em nós. Até quando nosso filho fica doente, ou quando a questão da expectativa, né? Oi, meninas! Eu acabei de chamar o Simone sem querer. Olha, não Tá, sei o que tudo que certo. aconteceu. Simplesmente Caiu, trancou desapareceu a internet tudo. e caiu. Já Caiu. juntamos Vamos ela, lá, pegamos ela de voltando. volta. Na verdade, eu estava falando ali que está muito internalizado na mulher, né? Na verdade, a culpa vem muito da mulher, porque o homem, a tendência do homem é não ter a questão da culpa, né? É bem menos. O homem, ele é livre da culpa, né? Ele não se culpa tanto, né? A gente vê isso nas escolas, eles vão largar até nas adaptações da escola, né? A mãe. Nossa, né? Quando vai levar a criança para a escola para fazer adaptação, ela sofre bem mais. O pai é bem tranquilo, ele chega, larga, às vezes tem que. As professoras correm atrás do pai, não, calma, não é assim, né? Vamos ficar um pouquinho aqui, vamos ver, né, como é que a criança fica. Não, o pai já é bem mais tranquilo, né, em relação à culpa, né? A mãe já tem toda essa questão, né? E eu acho que isso é bem uma questão histórica, né? Toda essa questão que foi a criação da infância, né? Como foi a criação mesmo da infância, né? Porque a infância foi bem, foi criada, né? A infância foi de um tempo para cá que foi criada essa questão de afeto, carinho. A criança não era tratada como é agora, né? Antigamente a criança ela era tratada como um adulto, não tinha essa questão toda de cuidado, de afeto, e só de um tempo para cá que foi criado esse cuidado, né? E essa maternagem, enfim, né, Nossa, meninas? eu acho que ali nessa tua colocação tem dois pontos a se conversar. O primeiro ponto, você falou sobre que o homem não sente culpa. Na verdade, eu e a Lilian fizemos um trabalho recentemente com pais, exatamente o projeto se chamava de Pais a Professores. E aí, na aula do Zoom, na aula online, tinha dois pais que se manifestaram, porque a gente trabalhou culpa lá. E eles disseram que eles sentem culpa sim, que eles sentem como a gente, só que eles não manifestam como a gente. Eu fiquei bem surpresa com isso. Porque eles, como tu falou, os homens têm uma criação diferente da mulher, né? Hoje está mudando bastante isso, ainda bem. Hoje a gente vê os pais muito mais presentes, né, do que só as mães. Mas existia, assim, uma criação diferente dos homens, que os homens tinham que ser duros, que eles têm que ser homem, que eles não podem mostrar sentimentos, que homem que mostra sentimento não é homem. Então tinha toda essa crença, né, que fazia essa característica de que o homem tem que ser, não pode chorar, né? E aí, nesse grupo, tinha esses dois pais que traziam exatamente o contrário. Eles, inclusive, um dos pais extremamente carinhoso, extremamente, assim, parecia... Agora eu vou voltar, parecia a mãe. Bem paizão, Não, assim. sim, nós temos umas ressalvas, assim, sabe? E eu tive num evento ano passado, eu conto essa história para todo mundo, porque eu achei fantástico. Nós estávamos no evento e o palestrante chegou e disse assim, para todas as mulheres bater palma para os homens presentes naquele evento. E daí a gente achou, nossa, que homem machista, né? E ele disse assim, não, vocês têm que bater palma porque para esses homens estarem aqui hoje é muito, foi muito importante, né? Porque vocês puderam chorar, vocês puderam ter TPM, vocês tiveram direito a tudo isso. E nós não, nós tivemos que aguentar no osso, nós, sabe? Então é importante, o homem não teve esse direito, no caso, né? Essa que é a questão. É que eu acho que a gente vive numa sociedade que romantiza muito a maternidade, né? Então, não sei, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Que faz todo um glamour em cima da maternidade. E não sei se é bem assim. Eu acho que, claro, cada um cada mulher vivenciou a maternidade a seu modo. Umas conseguiram engravidar mais rápido, outras demoraram um pouquinho mais.
Mas não sei se é tão romântico assim como a sociedade passa, né? Não sei o que a Simone pode falar a respeito, mas isso é uma coisa que eu sempre falo. Claro, a gente já está entrando pro né, nosso assunto, mas é com relação à culpa. Mas eu acho que essa culpa vem também dessa romantização que a sociedade faz da maternidade, né? E aí foca muito na mulher, né? O homem é como se tivesse um papel secundário, né? Mas eu não sei até que ponto a gente deixa o homem interferir na nossa vida, enquanto criação dos filhos, enquanto cuidado. Eu lembro quando meu filho nasceu, gente, eu era um leão, eu achava que ninguém mais do que eu sabia cuidar dele, que só eu sabia cuidar, que me incomodava, assim, sabe? Até os palpites das outras pessoas. Parece que só eu sabia o que era bom. Então, às vezes, eu não sei em que ponto que eu permitia que o meu marido fosse pai do meu filho, sabe? Então, eu acho que tem Acho que a muitas. questão da mulher sofrer toda uma transformação física e visual quando ela está gerando tá gestando uma criança, ela tem toda uma transformação física, né? A pessoa vê a barriga, aí tu começa com aquela questão de proteção da barriga, não bate na barriga, não levanta, não faz força, não faz isso, não faz aquilo. Tu começa a criar série de crenças assim, que essas crenças lá na frente, depois, elas vão vir te atrapalhar. Porque o homem não tem uma transformação física, mais Nem no psicológica, bolso, né? Às vezes. no bolso, psicológica, mental, ele tem. Aí, que nem todos os homens, a maioria dos homens falam assim: nossa, eu virei pai quando eu peguei a criança no colo. Quando a criança nasce, que ele pega a criança, que ele tem o contato com a criança, é que ele vira pai. A gente vira mãe no primeiro mês de gestação, a gente já vira mãe, entende? Então, o laço é diferente. Mas isso não quer dizer que pai não sinta culpa, que pai não sinta remorso, que pai não sinta tristeza quando tem que repreender o filho, que dizer o não com amor não seja difícil para ele também. Para a mulher tem essa questão física, fisiológica, de amamentação, de vínculo, que é muito forte, não tem como negar. São duas coisas bem diferentes. E como a Lilian falou da romantização da gestação, enfim, que é tudo lindo, agora você vai ser mãe, agora é tudo lindo. Gente, pelo amor de Deus, não sei se eu levanto a mão aqui, mas para mim, para me adaptar, meu filho não dormia, eu não tinha leite. Foi um inferno. Eu me sentia culpada porque eu não tinha leite para dar para o meu filho. Eu me sentia culpada porque ele não dormia, porque era culpa minha que não tinha. Meu Deus, tinha uma lista de culpas sem fim, mas porque também se criava uma expectativa. Ai, agora tu é mãe, agora, como se, pô, então 9 meses atrás eu não sabia nada, agora eu tenho que saber tudo. É Entende? exatamente o que eu ia dizer agora. Eu acho que essa é a maior, é o ponto essencial, assim, né? Porque a gente não sabe, quando aquela fala, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? E aí a gente fica com aquela expectativa de que a gente vai sentir tudo que a criança, a gente vai saber quando a criança tiver aquela dorzinha, a gente vai saber tudo, né? E às vezes a gente fica insegura e as pessoas vão falando e aquilo vai deixando a gente atordoada. E aí a gente vai pensando assim: será que a gente está certa? Será que a gente está errada? Será que a gente não está fazendo tudo errado? E aí vem aquele misto de sentimentos, né? E eu outro dia estava escutando uma aula e veio de encontro bem o que eu senti, né? E como a Lilian falou, cada um teve uma experiência, né? Eu fui mãe de neonatal, então para mim foi tudo muito diferente. Mas, assim, quem é que não descobriu o que é uma rotina de recém-nascido quando seu filho veio para casa? Sabe, antigamente as outras gerações, elas viviam em comunidade, então todo mundo cuidava todo mundo. E nós não, a gente vive muito cada um no seu mundinho. Então, eu não tive contato com outras crianças, eu tive contato com os meus filhos. Quando meus filhos vieram para casa, eu também não tinha muita noção do que era lidar com uma criança. Então, eu tive que aprender com os meus filhos.
Então foi uma coisa muito nova, assim, então foi bem desafiador. Então eu vejo que a gente se pega muito numa saia justa. E aí sim vem a culpa, porque também a gente tem aquela expectativa. Aqueles bebês lindos de TV, de comercial, aquelas lojas maravilhosas de enxoval de bebê. Aí vem toda aquela expectativa do bebê sentar com tantos meses, caminhar com tantos, né, o bebê falar com tantos meses, e aí a gente vem com todas aquelas questões, comer bem, não comer, porque o meu bebê já fala, meu bebê já caminha. E aí vem todas aquelas expectativas que são as expectativas que geram a culpa, né? A gente cria um monte de expectativa, aí o nosso filho não atende às expectativas, porque cada criança é uma, né? E Só que aí aí, vem, não, desculpa te interromper, sabe, só que daí tu vê a nossa fala, né? Não atende às nossas expectativas. as Olha o nossas nosso expectativas. egoísmo nisso, né? Não atende Mas às tu sabe, nossas expectativas. Lilian, que eu escutei uma psicanalista falando hoje que como nós somos mãe é um ser desejante. A gente sempre vai desejar, porque a gente gerou, a gente sempre vai desejar. Entende? É esse laço, essa é a diferença da mãe com o pai. Uhum. Então, claro, a gente não vai, a gente sempre vai desejar. Só que o que que a gente precisa movimentar quanto mãe? A culpa para autorresponsabilidade. Então, a gente tem que movimentar essa culpa, mudar a culpa. A culpa não movimenta a gente, né? A Simone, como coach, também vai poder dizer isso melhor, falar isso melhor do que eu. A culpa, ela deixa a gente estagnada, né, Simone? A culpa não movimenta, a culpa ela só deixa a gente vítima daquela situação. A gente tem que movimentar e desapegar do que os outros, da opinião dos outros, né, Simone? Como é que a gente A pode questão, deixar a para as mães questão, aí? então, a questão do coach sempre é a ressignificação das coisas, né? Por exemplo, para ti, culpa pode gerar algum sentimento, que para mim gera outro sentimento. A culpa é uma palavra, mas nem sempre ela é a mesma coisa para ti, para mim, para outra pessoa, entende? Ela tem um significado. Do que você sente culpa? Ah, eu sinto culpa por causa disso, disso, daquilo. Tá, mas vamos ressignificar isso, vamos trazer do inconsciente, como a Michelle Geno falou assim, é meio que no inconsciente isso, né? Vamos trazer do inconsciente para o consciente, né? Qual é a minha atitude, o que eu poderia ter feito e teria mudado alguma coisa? Então eu começo a ressignificar. Se essa culpa não está me ajudando nesse momento, compensa eu continuar alimentando ela? Não compensa. O que eu tenho que pensar, o que eu fiz no passado ficou no passado. Eu consigo mudar o passado? Não. Então não adianta eu ficar remoendo uma coisa que me traz um sentimento de culpa que eu não consigo mais mudar. O futuro também não consigo prever. O que eu tenho, a única coisa que eu tenho controle é o presente. Daqui para diante. É o presente. São as minhas atitudes agora, neste momento, agora, que vão me dar os resultados que eu quero no futuro. Então, se eu não quero carregar um fardo tão grande assim, por que que eu vou cometer os mesmos erros que eu cometi no passado? Por exemplo, tá? Aquilo que a Lilian falou, de não deixar ninguém pegar no nenê, de não deixar dar pitaco, que não deixar isso, porque eu sei tudo. Mas, gente, só te interrompendo, olha só como isso é forte, tá? O meu filho, eu fiz um acordo com a minha cunhada deve estar me ouvindo agora, paciência, vai ouvir uma história dela, eu falar mal da sogra. Mas o Cauã tinha 9 meses, nós fomos pra praia. E o Cauã é o primeiro neto. E eu disse assim pro meu marido, eu disse, olha, a tua mãe é de pegar o Cauã e fazer de conta que o bebê é dela. E o bebê é meu. Quando ele estiver no teu colo, e quando estiver no colo da tua mãe, e eu quiser o meu filho de volta, porque eu tentava pegar e ela se virava, não me deixava pegar. Eu disse, eu vou te olhar com uma cara, eu vou te lançar um olhar fulminante. Tu vai lá e tu tira o bebê dela e traz ele pra mim, porque o filho é meu. Entendeu? Então, o filho é da mãe, tipo assim, era o meu bebê. Eu olhar assim, tira o filho dela, devolve. Então, isso é muito forte, muito forte. E eu te interrompi, não sei nem onde é que tu tava. Então, a Lilian costuma me interromper, porque ela é assim. Eu sou. Bater nela. E aí, tu já esqueceu o que tu vai falar. Não esqueci. Ah, tá, que bom, vai lá. Não esqueci. O que eu ia falar é o seguinte,
Por exemplo, eu tinha mania de ser assim com o Lucas, quando era menor. Quando vinham falar pra mim, mas dá o chazinho de tal coisa pra cólica, eu dizia, o que tu sabe? Tu passa a noite em claro com o guri, tu tá no meu lugar, por acaso? Tu sabe, vem aqui de noite, passa a noite com ele acordado, não sei o quê, né? Tipo, já ficava meio que passivo-agressivo, né? E eu aprendi que sim, que tem gente que criou filhos, que teve experiências, que tem coisa para ensinar, que pode te auxiliar e que sim, tu pode pedir ajuda, sim, tu deve pedir ajuda. Eu aprendi isso e hoje uma das coisas que eu faço, eu delego. Eu delego para o marido, eu delego para minha mãe, eu delego. Sim, eu quer me ajudar, eu aceito de bom grado, porque assim, ó, isso faz bem para mim, porque eu tenho mais tempo para mim, entende? Porque antes não tinha tempo nenhum. Isso faz bem para o meu filho, que socializa com a família inteira também, tá? Ele não tá criado Uma redoma. numa redoma fechado, ele socializa. Isso me elimina de culpas, porque se alguma coisa der errado, tem uma equipe inteira para ser culpada, não é só. Mas eu sei de onde vem essa minha culpa, não deixava de ser culpa, porque assim, eu fiquei 4 anos maquinando para tentar engravidar, que o bebê não vinha, não tinha jeito. Até bananeira eu plantei, para vocês terem uma ideia, tá? E aí, quando eu engravidei, o médico disse: tu tem tantos porcentos de chance de perder, tu não sai falando por aí que tu tá grávida. Gente, eu passei os 9 meses assim. Eu lembro de sentar no sofá e ficar com a mão assim, como se eu estivesse segurando ele, porque eu tinha medo de perder por causa da endometriose. Então, vocês pensam, depois, quando o meu filho nasceu, o meu filho segurava o cocô, para vocês terem uma ideia, tá? Depois de todo. Daí vinha a culpa. Olha a mãe aqui, o filho segura o cocô por quê? Por culpa da mãe, culpa minha, que ficava assim, segurando ele, tinha medo de perder. Então, não adianta a gente estar sempre levando se sentindo culpada. E hoje, sim, agradeço a minha sogra querida por toda a ajuda, é sempre muito bem-vinda, os jeans, as gindas, os tios, as tias. Hoje eu divido o meu bebê. Ai, meu Deus. Mas sim, vou fazer o quê? Era uma culpa que eu tinha, sabe? Parecia assim que ninguém ia cuidar melhor dele do que eu. Então eu tinha que segurar, eu tinha que cuidar, me dar o filho é meu, só eu sei cuidar. Então, coisas que E a uma cabeça da gente enlouquecida inventa. E uma e uma coisa bem importante que ajuda muito a dividir a culpa, como a Simone falou, é a rede de apoio, porque a mãe consegue ter um espaço para ela, dividir as tarefas, né? Dividir também a responsabilidade e ter um espaço, né? Principalmente nessa época agora que a gente está vivendo, né? Porque eu vejo por mim, porque eu tenho 2 filhos, né? A Simone não me conhece, mas eu tenho um filho de 11 e uma filhinha de 7. Então, ficou bem complicado tá em casa com os filhos, tá trabalhando, tá estudando, e aí o marido sai para trabalhar e tem toda a casa, tem toda a questão da rotina. Então, ficou bem sufocante para as mães. E chegam os momentos assim que chega a doer de tão cansativo. Eu digo que chega a doer porque chega assim, ó, chega um momento que parece que vai parar de bater o coração, a gente tá cansada. E eu digo assim, ó, tudo bem. Aí, às vezes, eu li um post essa semana que eu disse, gente, me identifico muito, assim, eu tô cansada, eu não tô cansada de ser mãe, eu só tô cansada. Só tô cansada, tudo certo. Porque Mas tu não precisa ficar cansada de ser tudo mãe, bem, né? a gente tá cansada. Não, eu não tô cansada de ser mãe, eu só tô cansada. E todo mundo fica cansado, sabe? Não tô cansada de ser mãe, eu só tô cansada. E parece que isso soa tão horrível quando as pessoas falam, né? Nossa, a mãe tá cansada. E não, gente, tudo bem, a gente tem que se reconhecer imperfeita. Isso no curso de educação parental, a Beth Rodrigues frisa muito pra gente. A gente tem que se reconhecer seres imperfeitos e mães imperfeitas. Nós não somos perfeitas. Somos pessoas, cometemos erros, temos que reconhecer as nossas imperfeições. Só assim vamos criar filhos reconhecendo as suas imperfeições. A gente não vai criar minis reis e nem minis rainhas, né? Mini rainhas. Enfim, e falando sobre os pais, a gente tem que cuidar também para não criar
mini super-heróis, né? A gente fala muito assim, ah, porque o meu marido ajuda, né? Ai, o meu marido é muito legal, ele ajuda. E aí, eu sempre digo, né? Pai não ajuda, pai cria junto, né? Pai cria junto, a gente é uma sociedade dentro de casa, a gente tem que se ajudar e entra isso na rede de apoio também, né? O pai ajuda, o pai cria junto com a gente. Tipo, o meu marido, nossa, a gente divide em tudo o nosso trabalho. A minha filha ainda, ela mama ali por sonda, e a gente divide todas as tarefas de casa e tá tudo sempre deu muito certo. E até essa semana a gente estava conversando em casa e o meu marido até disse pro meu filho: Nossa, Léo, se tudo der certo, quando tu crescer, tua mulher vai ficar muito feliz com o pai que te ensinou que tu tem que ajudar em casa, enfim. Eu acho que isso vale pelos exemplos, né? E eu acho que a culpa, a gente tem que pensar muito da onde está vindo, como a Simone falou, buscar lá no inconsciente, porque às vezes a gente também está transformando algo que não é passível de culpa. É o que que Às vezes, acontece quando a gente fala, então, em programação neurolinguística, tá? A primeira, normalmente, quando a gente fala de culpa, provavelmente ela não tenha nada nem a ver com gestação ou com ter filhos ou com alguma coisa assim. O sentimento de culpa, ele pode ter vindo de algum momento da tua infância que alguém disse, tu é o culpado disso. A culpa é tua. E aí, nesse momento, tu gera uma emoção, entendeu? É ali naquele primeiro impacto que tu gera essa emoção e que tu traz ela no decorrer da tua vida para toda situação que tu sente culpa. Então, qualquer situação, me atrasei no trabalho, sentimento vem. Eu não dei a comida, não dei o remédio na hora certa para o filho, sentimento vem. Respondi mal para minha mãe, o sentimento vem. Então, o sentimento é sempre o mesmo que foi plantado lá na infância. Foi programado na cabeça da pessoa no primeiro impacto, a primeira vez que ela sentiu culpa na vida dela, o primeiro impacto, e ela carrega isso o resto da vida dela. E em qualquer situação, não importa ser mãe, ser vô, ser tia, ou ser na vida profissional, em qualquer situação, esse sentimento, essa sensação vai vir por causa do sentimento de culpa que foi plantado lá na infância. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que captar esse momento, que a primeira vez que você sentiu isso, e ressignificar. Você tem que olhar para esse momento com o olhar do adulto que você é hoje, a situação, as pessoas que estavam envolvidas, o que realmente aconteceu lá. E se realmente é necessário esse sentimento nesse momento, se você pode olhar com outro olhar e entender o lado da outra pessoa que apontou para você como culpado. Se de repente ela já não estava fomentando o sentimento de culpa dela mesma. Então tem todo um histórico. E no momento em que tu ressignifica esse sentimento, você acaba se desvinculando dele. E aí você começa a trazer isso para o consciente. Então, quando vem essa sensação, você lembra, não, peraí, isso aí aconteceu lá atrás, eu não preciso disso agora. Eu sou imperfeita, posso pedir ajuda, eu não estou sozinha, né? Estou Eu tenho uma aprendendo. lista de crenças que eu não preciso mais carregar, porque elas não me ajudam. As crenças são assim, tu se pergunta, isso vai me levar para algum lugar? Não. Isso é útil para mim? Não. Então eu não preciso. Se você perguntar para sua crença se ela é útil para você e ela não for, você risca ela da lista, porque ela não te serve mais. Porque a culpa, ela sempre está por trás de crenças. E eu nem falo mais crença limitante. Qualquer tipo de crença, a gente nem fala mais em crença limitante. Crenças, não importa. Até as positivas podem te atrapalhar às vezes, né? Mais ou menos dentro dessa área de programação neurolinguística. Então, você ressignifica um sentimento que você teve muito tempo atrás. Mas uma questão que eu e a Lilian também comentamos quando a gente trabalha com as mulheres lá na Retificar, no encontro, né? Na roda de conversa. Roda de conversa de mulheres. No final do encontro, todas as mulheres percebem que se sentem culpadas. E todas elas
cada uma fala de alguma culpa que sente. E no final do encontro, todas percebem que nós somos normais, Exato. Humanas, e a gente não é um monte de louca, né? Nós não estamos tudo louca, não. Somos normais e a gente percebe, a gente se vê na outra. Isso. Entende? Aí tu começa a perceber, peraí, dá para relaxar um pouquinho isso aí, né? Não precisa ficar com a chibata aqui. Não ficar apontando o dedo, não fica se cobrando. É porque né? só o fato de elas conseguirem ir na roda de conversa já é uma conquista, porque é muito comum. Ah, mas tu vai numa roda de conversa e as crianças vão ficar com quem? Bom, como se não tivesse pai, de repente uma babá, uma tia, uma vizinha, uma avó que pudesse ficar, né? Como se a mãe fosse um ser assim que... Então, é bastante complicado esse universo feminino, assim, da culpa, né? Das mães. E é tão terapêutico ver as mães conversar, botar pra fora. E É todas ótimo. as mães têm a mesma fala, têm a mesma queixa. A, a gente vê, assim, as mães conversando, elas têm as mesmas queixas dos filhos. Assim, a Lilian tem um filho da mesma idade, quase do meu. Eles têm os mesmos comportamentos, eles fazem exatamente as mesmas coisas. Aí tu conversa com outra mãe, tu diz, nossa, mas eles são todos iguais, só muda endereço, então ok, tá tudo certo. Então tu diminui aquele peso, aquela angústia, daí tu pensa, porque enquanto tu não conversa com outra mãe, tu pensa, nossa, mas será que eu não tô entendendo, não tô explicando? Tipo, aí tu pensa, nossa, mas eu não tô passando nada para essa criança, eu não tô conseguindo explicar nada, tá passando em branco, eu não tô conseguindo explicar, e ele não tá me entendendo, eu não tô sendo uma boa mãe, sabe? E aí tu começa a passar, né? E então, quando tu conversa ou quando a gente faz um trabalho, tipo, esse que vocês fazem aí, o que a gente também faz aqui, que é a roda de conversa, e tu vê as outras mães conversando, a gente fez aqui, foi muito legal, porque no final a gente fez um coffee também, as mães ficaram ali conversando, e tu vê o quanto elas saíram aliviadas dali, porque daí conversaram, e aí elas disseram, ai, nós temos que fazer mais vezes isso, se encontrar para tomar um café, sabe? Porque tu vê que, nossa, sabe? Aí, tipo, elas saem É aliviadas libertador. mesmo. É libertador, sim, e principalmente a mãe das crianças menores, porque são as que mais precisam, né? As que mais precisam, porque são as que menos conseguem sair, as que menos conseguem ter esse momento, os que menos conseguem ter essa rede de apoio, né? Para A poder sair Lilian, e ter um. a Lilian até desenvolve um trabalho que é como você era antes de ser mãe, né? Porque às vezes a gente não lembra. A gente acaba não lembrando quem éramos nós, quais eram os nossos sonhos, o que nós queríamos, né? E tenta resgatar isso, busca isso dentro de ti, porque só tem que pensar, eu tenho um plus a mais, agora eu sou mãe, né? A gente não precisa se abandonar, se anular, esquecer de ti, porque muitas mães, infelizmente, eu vejo que tudo bem dedicar a vida ao filho, mas não podemos esquecer de nós, né? Do relacionamento, da vida pessoal, de se cuidar. Como um ser individual, Como né? um ser individual. Porque os filhos não são teus, né? Não, hoje mesmo nós falávamos isso. Nós estávamos lendo um texto. Agora há pouco eu e a Simone conversando, deixa eu até achar aqui o nome. Que me fugiu agora, me fugiu o nome, que é, vamos ver aqui, que vale a pena, aqui ó, é Khalil Gibran. É um texto fantástico, ó. Seus filhos não são seus filhos. Eles são os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Eles vêm através de você, mas não de você. E embora estejam com você, eles não pertencem a você. E assim o texto segue, aconselho que quem não conheça, que busque, porque é muito interessante. Dá uma dorzinha, né? Mas... Mas é bem isso, sabe? Eu acho que a gente tem que projetar, e eu acho que vem bem ao encontro que a gente fala sobre a culpa, porque a gente tem que projetar isso, sabe? E a questão essa questão da culpa que a gente está falando sobre se reconhecer imperfeito e às vezes aceitar o erro. E admitir até para o nosso filho, filho, a mãe fez isso e não foi legal e tá errado. Eu acho que isso, quanto pai, quanto mãe, é tão nobre.
É tão nobre tu chegar para um filho e dizer assim, olha, hoje eu fiz uma coisa errada, eu quero te mostrar o que eu fiz que não foi legal, e o quanto nobre e o quanto educativo é tu chegar e mostrar para o teu filho, e não só em relação a ele. Ah, não fui legal contigo, filho, desculpa, vai lá e dá um abraço, Não, mas com a em vida. até qualquer outro comportamento na vida, porque tu tá mostrando uma vida real para ele. A gente trabalha a gente está trabalhando um grupo de estimulação aqui em Nova Prata também, para crianças de 0 a 3 anos, e a gente trabalha questões de vida real com com crianças de 0 a 3 anos, e aí a gente trabalha questões de vida cotidiana, assim. E eu sempre digo para as mães ali no grupo que a gente tem que trabalhar a vida real, vida cotidiana, né? Questões diárias, porque é isso que estimula, né? Comprar brinquedinho pronto ali, que o brinquedo brinca sozinho, se a rodopia pula, gira, né? Não vai, não vai estimular em nada a nossa criança. Então, é isso, sabe? A gente conseguir mostrar a vida como ela é e não transformar a nossa vida num conto de fadas para a criança e não conseguir mostrar nada. Mostrar, às vezes a gente se esconde no quarto para chorar. Não, vamos chorar na frente da criança. Vamos mostrar, claro, não na frente de uma criancinha que não entende nada, mas que nem nós temos filhos maiores. Quando tá triste, vai lá, fala, mostra, vamos mostrar, vamos deixar eles perceberem e participarem de certas situações. Por exemplo, agora, a gente está confinado em casa, a grana está curta para muita gente, a gente não está conseguindo sair para trabalhar. Eu, por exemplo, não estou saindo para trabalhar, a escola que eu trabalho está fechada. Então, vamos expor essa realidade, vamos conversar, vamos botar na mesa, vamos ver o que se pode fazer. Tem tantas coisas que a gente pode trabalhar. E agora mesmo, eu já estava me sentindo culpada, porque meu filho estava jogando um jogo e ele queria comprar uma coisa do jogo e eu não quero comprar, porque eu não quero gastar. E aí eu já estava pensando em me sentir culpada. Eu peguei e disse, não, peraí, não vou me sentir culpada, né? Daí eu cheguei, conversei, expliquei. Então, eu acho que tem... A gente também se sente culpada por besteira, né? Enfim, mas conversar, explicar, expor, eu acho que isso aí a gente tem muito para deixar, né? Para explicar, mostrar. Eu acho que agora também é uma coisa que está gerando bastante culpa. Eu não sei se é só culpa ou é insegurança ou é porque o desconhecido assusta, né? E infelizmente com esse coronavírus nós estamos lutando contra um inimigo invisível, né? Então isso realmente assusta muito, né? Mas o que eu percebo é muitas mães se sentindo culpada, se estão conseguindo acompanhar os estudos, como está a qualidade de estudo, como estão ensinando os filhos, sabe? Ah, porque eu não tenho didática, é porque eu não tenho jeito, é porque eu não tenho paciência, é porque eu não tenho tempo. Então, isso também eu tenho percebido assim que é uma culpa a mais, além de todas aquelas que nós já carregamos, né? Mas eu acho que a Simone falou muito bem dessa questão da culpa, de como encarar a culpa daqui para frente, né? Mas isso também eu percebo assim, graças a Deus, como eu tenho toda a parte da, da licenciatura em letras por trás, eu consigo, tenho didática, eu consigo trabalhar com o Cauã, mas eu vejo um sofrimento. Ontem mesmo uma mãe entrou em contato comigo, ela me disse, Lilian, eu tenho vontade de chorar, o que que eu faço? Tudo bem que é uma criança que ela tem um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de dificuldade, mas assim mesmo eu vejo assim, tamanho está o desespero das mães nessa questão de ter que ensinar os filhos em casa. E eu sempre penso assim, acho que é do Djavan a música, né? Que diz que se a gente errar por amor, Deus abençoa. Eu acho que um pouquinho de alguma coisa já é um pouquinho de alguma coisa, né? Não é nada. Então, eu acho que o fato de tu sentar do lado do teu filho, estar ali com ele, né? O mínimo que tu ajuda, tu já está ajudando. A tua presença já é ajudar. O teu, né? O fato de tu acolher essa criança e tu não tá sozinho. É que as mães precisam perceber o seguinte, tá? A gente tem a crença que tem que passar de ano, né? Tem que aprender a passar de ano. No caso do meu filho, que tá no quarto ano, e que começa a criar minhoca, seguinte coisa. Ah, mas será que eu vou ensinar o suficiente para ele passar do quarto ano para o quinto ano? Aí tu começa a perguntar, meu Deus, mas isso aqui eu não sei explicar. Mas como que vai ser no fim de ano? Como que a escola vai fazer? Como que ele vai para o quinto ano, sendo que a professora fui eu? Aí já começa a culpa, porque eu não estou ensinando meu filho direito.
E eu já começo a projetar um futuro que eu não faço nem ideia do que vai acontecer, porque quando a gente Uma projeta a preocupação. preocupação, quando a gente projeta um futuro, a gente cria ansiedade, tá? Uma ansiedade que consome uma coisa que eu nem sei como vai ser, tá? Não sei, não sei. A única coisa que eu tenho controle é o presente. Então tá, se a escola do meu filho manda material, eu vou fazer o que eu posso no presente, do jeito que eu consigo Dentro das atender minhas dentro das possibilidades. minhas possibilidades. É o que eu tenho para dar para o meu filho. Entende? Eu não posso exigir de mim ser super-herói. Eu não sou super-herói. Eu não sou. Então, eu vou oferecer tudo que eu puder com o amor que eu tenho por ele, dentro das minhas condições. A escola, a gente teve uma mãe do nosso grupo de pais a professores que a escola não estava mandando nada. Nada. Desde março a criança não tinha nada. Nada. Então, imagina o desespero dessa mãe. Entendeu? Então, no caso dela, a gente focou assim, olha, não vai adiantar agora tu ficar pensando se teu filho vai passar de ano. Se vai passar de ano, se eu estou ensinando ele direito. Gente, vocês estão deixando passar o primordial, que é o teu momento com o teu filho. Esse Covid, ele veio para trazer isso. O Covid, ele está dizendo assim, ó, aprende isso, aprende isso. Aquilo ali não interessa agora. Aprende isso aqui, que é o momento que tu tem com o teu filho. E outra coisa que eu vejo também, que se é uma das grandes preocupações dos pais com relação assim, será que vai passar de ano? Será que vai acompanhar no ano seguinte? Eu acho que assim, ó, as crianças, bem ou mal, elas vão estar todas elas niveladas, elas vão estar no mesmo, elas vão ter tido mais ou menos, vão ter visto o mesmo conteúdo. Então, vai para um quinto ano mais fraco, não vai? Gente, vai estar todo mundo, tudo bem. Às vezes tem uma criança que é um pouquinho mais inteligente, que pega um pouco mais rápido, outro que demora um pouquinho mais, mas não adianta, se não estamos todos no mesmo barco, estamos pelo menos todos no mesmo mar. Tá difícil para todo mundo. Então, isso que os pais têm que ficar tranquilo, porque, nossa, no começo, no meu grupo de pais, era um desespero que parecia assim, porque a escola não tá mandando, porque o que é isso, o que é aquilo. Tudo bem, é uma escola particular que estava tendo a mensalidade no valor cheio, e aí sim, a questão de muitos, né, às vezes diminui serviço, diminui salário. Claro, acho que sim, que a escola tinha que dar uma flexibilizada com relação ao valor, sim, mas me parecia que a maior preocupação dos pais nesse momento era que não fosse acompanhar o conteúdo tal, aprender o português, a matemática. Gente, eu quero ver meu filho bem. Nesse momento eu não estou preocupada tanto com português, com matemática. Que diferença vai fazer ele terminar o ensino médio com 14, com 15, com 16? Nenhuma, sabe? Nenhuma. Do limão, vamos fazer uma limonada. Sabe? Só que às vezes os pais não têm esse, sabe? Desde uma receita de bolo, que eu costumo falar sempre, teu filho já está aprendendo quanta coisa em cima de uma receita de bolo uma criança aprende. Desde noção de quantidade, de volume, de matemática, de leitura, de interpretação de texto, de como faz uma receita. Enfim, gente, tem N maneiras de se ensinar uma criança. É só ter um pouquinho de paciência. Eu ia falar exatamente o que a Prof. Bia falou agora aqui, que ela é aprendizagens para além dos conteúdos, para além dos conteúdos escolares. Eu acho que essa quarentena, esse período de isolamento, ele veio para a gente aprender junto muita coisa. Eu confesso que eu sempre passei as férias dos meus filhos junto com eles, né? Todas as férias, eu sempre fiquei todo o tempo em casa, mas esse período eu fiquei 100% em casa com eles aqui fechada. Não saí para nada e não me distanciei deles nunca. Então foi o período que eu mais estive com eles. Eu fiz um e-book, até está na minha página aqui de brincadeiras, filmes e jogos. Eu assisti filme abraçadinha, eu comi pipoca, eu brinquei de brincadeira, eu fui pra rua, eu andei de bicicleta todos os dias, eu fiz muita coisa. E eu não foquei muito nos conteúdos da escola. E isso que a minha filha tá na alfabetização. Fiz o que a escola mandou, a escola demorou um pouquinho para mandar, depois mandou. Só que eu acho que para eles também não tá fácil, sabe? Para as crianças. Eu digo para as crianças, porque assim, ó, é saudade dos amigos, eles não gostam de ir para a escola, mas eles gostam de estar na escola.
né? Eles gostam de estar lá com os amigos, eles gostam de brincar com os amigos, eles gostam de sair de casa para estar naquele ambiente. Então, para eles estar em casa, sem os amigos tanto tempo, sem sair de casa, está sendo difícil. Então, a gente tem que pensar nesse ponto também, né? Então, por isso que as crianças estão rebeldes, às vezes, para fazer as atividades, e eles estão todos rebeldes, a maioria. Então, por isso que os pais estão tendo dificuldade, né? Então, isso é uma dificuldade que eu vejo geral. Muitos pais têm falado isso. Nossa, eu vejo isso geral, assim. A minha filha que gosta de estudar tem reclamado muito. E tem uma mãe que colocou alguma coisa aqui. No meu caso, estou mais preocupada em ensinar valores da educação, menos preocupada com conteúdo. Mas não é todo mundo. Tem muita gente preocupada com conteúdo. É que eu acho que é uma insegurança, por quê? Por causa que as pessoas estão preocupadas que vai ficar pendência para o ano que vem. Eu acho que não, eu acho que as escolas vão retomar para o próximo ano. Eu acho que o que Mas ficar pendente vai ser retomado no ano seguinte. Eu acho que as escolas não vão. a questão nem é o que vai acontecer com as escolas, Elisângela. A questão são crenças, entende? A crença de que tem que passar de ano, a crença de que tem que aprender, de que tem que ser inteligente, de que tem que ser o melhor da turma. De que tem que saber tudo. A expectativa que tu cria em cima do teu filho, aquilo que tu nunca conseguiu, tu projeta nele, nós falamos muito achando sobre que isso. ele tem que ser aquilo que tu não foi. conseguiu. Exatamente. Isso tá no teu inconsciente. E quando tu projeta isso, tu projeta isso volta isso na naquilo que a criança, gente falou no início, né? Isso volta naquilo que a gente falou lá no início, naquela mãe que cria expectativas e ela tem que dar conta do filho que ela recebe, né? Exatamente. Aquela mãe desejante. E tem outra questão, né? Tem outra questão. Não foi só a gente que mudou de rotina. Eles tinham uma rotina e eles também tiveram que se adaptar. Então, o sofrimento também é deles, entende? Eles também estão sofrendo, eles também estão se adaptando. Então, se um dia eles estiverem deprimidos, se um dia eles estiverem cansados, se um dia eles estiverem irritados, porque eles não queriam estar vivendo aquilo ali naquele momento, a gente tem que aprender a respeitar, porque no momento que a gente respeita o sentimento do nosso filho, ele passa a respeitar o nosso sentimento e a gente acaba criando para projetar adultos que tenham valores, entende? Valores de respeito ao outro, de empatia ao outro. Principalmente empatia, nossa. De se colocar no lugar do outro. Então, é um momento agora de muito aprendizado, muito mais do que conteúdo escolar. Muito mais. Aliás, o conteúdo escolar, ele é um meio de contato com o teu filho. Tu pode usar o conteúdo escolar. Eu e o meu filho damos muita risada junto estudando. Porque no fim da história tem coisa que eu não lembro da quarta série e ele tá me ensinando. Sim. Então a gente dá risada junto, a gente faz daquele momento uma hora legal, né? Outra coisa importante, eu trabalho muito com produtividade. Então nós criamos aqui em casa um cronograma da semana, a hora que ele estuda, a hora que ele lê, quando que ele brinca, quando ele tem acesso a eletrônicos, que horas ele vai dormir. Né? Não é que é tudo engessado assim, duro, mas dá um norte para a criança. Então agora o Lucas chega lá, o Lucas é meu filho, ele chega lá e diz assim: bah, mãe, agora é hora de estudar. Mãe, não sei o quê, mãe. Aí eu falei: calma, tá tudo sob controle. Hoje não deu para estudar, mas a gente vai puxar daqui para cá e a gente vai retomar aqui. Então ele ficou mais tranquilo, porque ele achou que ele estava sempre atrasado. Quando a gente botou no cronograma, que ficou visual, que ficou concreto, aí ele relaxou. E aí ele relaxando, eu relaxo também. Relaxar não no sentido de deixar passar, mas de ficar mais tranquilo, menos ansioso. É que a rotina, esse quadro que tu criou para ele é um quadro de rotina. E a rotina, ela tira a ansiedade, né? Ela deixa a criança mais segura, né? Até a gente, quando a gente tem uma rotina pré-estabelecida, uma agenda organizada, a gente consegue, né, ter mais produtividade, enfim. Então, a gente tem que sair do papel de Mulher Maravilha para não se culpar tanto. Vamos começar a sair do papel de
de se chicotear. Vamos lá, né? A Simone trouxe muitas contribuições ótimas para nós aí. Meninas, foi muito legal. Nosso tempo vai estourar, falta 8 minutos ali para cair a nossa live, né? Eli, você faz um print da nossa tela para nós poder compartilhar? Eu faço, mas olha, a última vez que eu fiz isso, eu não consegui gravar a live depois. Eu tenho medo. Então, Consegue, espera. Lilian? Vamos ver se eu consigo. Nós caímos ou nós voltamos? Nós voltemos. Nós voltemos. Não, sim. Enfim, eu sei que Daria para falar horas e horas e horas. Horas e horas. Podemos marcar mais vezes. Podemos. Meninas, foi um prazer. Gostei muito de fazer a live com vocês. Nós que agradecemos o convite. Foi bem bom. Foi A gente sempre aprende, né? Sim. Nós fomos prestigiados, então, com muita gente bacana. A Escola Livre estava vendo nós também. Aí, legal. Beijão. Beijo, tudo de Tchau, bom. pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, beijo.